15 de janeiro de 1945, Floresta das Ardenas, Bélgica. A neve caía em grossas cortinas sobre os pinheiros centenários, abafando o mundo sob um manto de silêncio branco. Ao longo das posições avançadas americanas perto de Malmedy, o sargento técnico Eugene Mitchell pressionava os dedos dormentes contra os tubos de vácuo aquecidos da unidade de radar SCR-584, observando pontos fosforescentes verdes pulsarem na tela circular como batimentos cardíacos distantes. O console zumbia sua canção de ninar elétrica na escuridão da madrugada, um som que se tornara tão familiar para ele quanto respirar durante aquelas semanas congelantes de inverno. Ele ainda não sabia, mas a máquina, sob suas mãos, estava prestes a revelar um segredo que abalaria a confiança alemã e reescreveria as regras da guerra moderna. Para além das linhas aliadas, através de quilômetros de vales envoltos em nevoeiro e cristas cobertas de gelo, quase 250.000 de soldados alemães concentravam-se nas sombras. Moviam-se com um silêncio ensaiado pelas terras altas de Eifel, a respiração condensando-se em nuvens congeladas, as botas rangendo suavemente nos trilhos florestais cobertos de neve. Eram os remanescentes da outrora invencível Wehrmacht de Hitler, veteranos da Rússia e da Normandia, agora reunidos para uma última e desesperada aposta: dividir os exércitos aliados e retomar a iniciativa na frente ocidental. Tinham-lhes sido prometido uma surpresa completa e total. Os seus comandantes asseguraram-lhes que os americanos nunca os veriam chegar, que a floresta e o clima os protegeriam como um manto de invisibilidade até o momento em que o aço e o fogo irromperiam da linha das árvores. Acreditavam que iriam replicar o triunfo de maio de 1940, quando os tanques alemães romperam estas mesmas colinas das Ardenas e chocaram o mundo, mas mãos invisíveis já se estendiam pela escuridão, tocando-os com dedos feitos de ondas de rádio. O inverno de 1944 abateu-se sobre a Europa com uma crueldade particular, como se a própria natureza buscasse agravar os sofrimentos que 4 anos de guerra total haviam infligido ao continente. Em meados de dezembro, a frente ocidental havia se consolidado numa linha aproximadamente norte-sul que se estendia do Mar do Norte até a fronteira suíça, com as forças americanas, britânicas e canadenses avançando para leste em direção ao Reno, enquanto os defensores alemães lutavam com o desespero de homens que sabiam que sua pátria se encontrava logo além do próximo rio. O setor das Ardenas, uma faixa de 130 quilômetros de colinas densamente florestadas e vales estreitos que se estendia pela fronteira entre a Bélgica e Luxemburgo, havia sido designado Zona de Tranquilidade pelo Comando Aliado. Os veteranos o chamavam de Frente Fantasma, um lugar onde as divisões exaustas iam descansar e as tropas inexperientes recebiam seu batismo antes de serem enviadas para setores mais ativos. As avaliações de inteligência o consideravam inadequado para operações em larga escala. O terreno era muito difícil, as estradas muito estreitas, o clima muito imprevisível. Os alemães entenderam que os aliados acreditavam nisso, eles contavam com isso. Adolf Hitler concebeu a Operação Wacht am Rhein em setembro de 1944, durante aquelas sombrias semanas de outono em que a Wehrmacht recuava cambaleando pela França e pelos Países Baixos, perseguida por exércitos que pareciam possuir homens e recursos materiais ilimitados. O nome da operação evocava uma antiga canção patriótica, A Vigília no Reno,
um eco deliberado do orgulho defensivo alemão, mas o plano em si era puramente ofensivo, audaciosamente ofensivo. 3 exércitos alemães, o 6º Exército Panzer SS sob o comando de Sepp Dietrich, o 5º Exército Panzer sob o comando de Hasso von Manteuffel e o 7º Exército sob o comando de Erich Brandenberger, romperiam as frágeis linhas americanas nas Ardenas, avançariam para noroeste até o rio Meuse e capturariam o vital porto de Antuérpia. Os exércitos aliados seriam divididos em dois. As forças britânicas e canadenses ficariam isoladas no norte, enquanto as forças americanas estariam fragmentadas no sul. Com a perda de Antuérpia, a situação de suprimentos dos aliados se tornaria crítica. Churchill e Roosevelt seriam forçados a negociar. A Alemanha ganharia fôlego, talvez meses, talvez tempo suficiente para que as novas armas maravilhosas, os foguetes V2, os caças a jato, os projetos de submarinos revertessem a situação. Era uma fantasia construída sobre o desespero, mas Hitler comandava e a Wehrmacht obedecia. Ao longo de novembro e início de dezembro, as forças alemãs se acumularam em áreas de concentração a leste da linha de frente com extraordinário sigilo. Mais de 200 mil homens, quase 600 tanques e canhões de assalto, mais de 4.000 peças de artilharia e lançadores de foguetes, todos reunidos nas florestas de Eifel, sob estrito silêncio de rádio e elaborada disciplina de camuflagem. As unidades se moviam apenas à noite. Os motores dos tanques eram abafados com palha. Os operadores de rádio mantinham padrões normais de tráfego a partir de posições antigas para enganar a inteligência de sinais aliada. Caças da Luftwaffe realizavam patrulhas constantes para impedir que aeronaves de reconhecimento americanas penetrassem no espaço aéreo alemão. Cada soldado recebia o mesmo briefing. Esta operação decidiria a guerra, o sucesso significava sobrevivência, o fracasso significava aniquilação. O fator surpresa era tudo, e para criar surpresa, eles precisavam de invisibilidade. A doutrina militar alemã em 1944 ainda refletia as lições aprendidas em campanhas anteriores, quando o clima e o terreno podiam ocultar exércitos inteiros da observação inimiga. Durante a ofensiva original das Ardenas, em maio de 1940, colunas mecanizadas alemãs avançaram através da neblina e da floresta, completamente invisíveis para os defensores franceses e belgas até o momento do ataque. Nas campanhas de inverno na frente oriental, a neve e a escuridão proporcionaram ocultação semelhante para grandes operações. Os comandantes alemães entendiam que o reconhecimento aéreo aliado era formidável, mas acreditavam que o clima de inverno impediria o voo de aeronaves inimigas durante a fase crítica de concentração. Eles entendiam que a inteligência de sinais aliada podia rastrear transmissões de rádio, mas mantinham uma rígida disciplina de rádio. E o que eles não compreendiam totalmente era que os americanos haviam implantado um novo tipo de sentinela nas Ardenas, uma que não exigia céu limpo nem conversas descuidadas pelo rádio para enxergar através da escuridão. O sargento técnico Mitchell chegou à Bélgica no final de novembro como parte de um batalhão de artilharia antiaérea equipado com o sistema de radar SCR-584, um dos equipamentos eletrônicos militares mais sofisticados produzidos durante a guerra. A designação era propositalmente simples, rádio do Corpo de Sinais modelo 584, mas a tecnologia que representava era revolucionária. Ao contrário dos radares anteriores, que forneciam apenas informações rudimentares de alcance e direção, o SCR-584 combinava uma antena parabólica, servomotores de precisão e circuitos avançados
para rastrear alvos com extraordinária precisão em 3 dimensões. Originalmente projetado, para guiar o fogo antiaéreo contra bombardeiros inimigos e bombas voadoras, V1, o sistema podia detectar aeronaves a distâncias superiores a 48 quilômetros e rastreá-las com precisão suficiente para o disparo automático. Mas nas colinas arborizadas das Ardenas, os operadores de radar americanos descobriram que suas máquinas podiam detectar mais do que apenas aeronaves. Eles conseguiam detectar movimento no solo. O fenômeno se manifestava como retornos anômalos na borda inferior do campo de visão do radar, sinais fracos que não correspondiam ao perfil de altitude das aeronaves. Inicialmente, os operadores os descartaram como interferência do solo, ruído eletrônico causado pelo feixe de radar refletido em características do terreno. Mas, com o passar de dezembro e o posicionamento de mais unidades SCR 584 ao longo da frente das Ardenas, um padrão emergiu. Os retornos anômalos se moviam. Apareciam durante a noite e desapareciam ao amanhecer. Concentravam-se em certas áreas, particularmente ao longo das estradas e vales a leste da linha de frente. Operadores experientes começaram a perceber que estavam detectando tráfego de veículos em grande volume, atravessando as áreas da retaguarda alemã. O radar não conseguia identificar o tipo ou a quantidade de veículos, mas podia revelar que algo substancial estava acontecendo em setores que a inteligência aliada considerava tranquilos. Na noite de 15 de dezembro de 1945, menos de 24 horas antes da ofensiva alemã explodir na linha de frente, o sargento Mitchell monitorava o que parecia ser uma movimentação incomumente intensa perto da cidade alemã de Prüm, a cerca de 24 quilômetros atrás das linhas inimigas. Os sinais recebidos eram mais fortes que o normal, sugerindo veículos maiores ou concentrações mais elevadas. Ele registrou as observações em seu relatório de serviço, anotando a hora, a localização e a intensidade do sinal. Relatórios semelhantes vieram de outras estações de radar ao longo do setor das Ardenas. No quartel-general do batalhão, os oficiais de inteligência estudavam os dados acumulados com crescente preocupação. O padrão era inconfundível. Algo estava se formando na retaguarda alemã. Mas será que alguém acreditaria em observações de radar sobre movimentação terrestre? A tecnologia era tão nova, suas aplicações tão desconhecidas, que muitos comandantes permaneciam céticos. O radar servia para rastrear aeronaves, não para vigilância terrestre. Os relatórios foram encaminhados por canais, chegando aos quartéis generais de divisão e corpo de exército, onde se juntaram a outros indicadores fragmentários de inteligência, aumento do tráfego de rádio. Apesar dos esforços alemães para impor disciplina, interrogatórios de soldados alemães capturados que mencionaram rumores de uma ofensiva iminente, relatos de membros da resistência belga sobre atividades alemãs incomuns atrás das linhas inimigas. Cada informação era ambígua por si só, facilmente descartada ou explicada de forma superficial. Juntas, elas delineavam o contorno de algo enorme. Nas primeiras horas da manhã de 16 de dezembro, o esboço tornou-se realidade, às 5h30, enquanto a escuridão ainda envolvia os vales das Ardenas. Mais de 1.600 peças de artilharia alemãs abriram fogo simultaneamente ao longo de uma frente de 80 quilômetros. Os projéteis uniam das linhas de árvores, impactando as posições americanas com uma súbita e devastadora precisão. Holofotes posicionados atrás das linhas alemãs refletiam nas nuvens baixas, criando um luar artificial que iluminava a paisagem com um brilho branco fantasmagórico. Atrás da barragem contínua, a infantaria de assalto avançava, sapadores com torpedos Bangalore para abrir caminho através de campos minados,
engenheiros de combate com lança-chamas para reduzir bunkers, soldados veteranos que haviam aprendido seu ofício nas brutais escolas de Stalingrado e Kursk. Em poucas horas, eles haviam penetrado as linhas americanas em vários pontos, subjugado cidades isoladas com guarnições e enviado colunas de prisioneiros atordoados cambaleando para o leste através da neve. Os americanos foram surpreendidos, mas não completamente. As observações de radar, os fragmentos de inteligência, os alertas acumulados não impediram o ataque alemão, mas criaram consciência da situação. Ao contrário de 1940, quando as colunas blindadas alemãs alcançaram o completo fator surpresa operacional e paralisaram as estruturas de comando inimigas. A ofensiva de 1944 atingiu um oponente que foi surpreendido, mas não cegado. Os comandantes americanos reconheceram imediatamente que se tratava de uma grande operação, não de um contra-ataque localizado. Unidades de reserva começaram a se deslocar em direção ao setor ameaçado em poucas horas. As comunicações permaneceram intactas. A cadeia de comando se manteve firme. E nos flancos da penetração alemã, em cidades como Malmedy, Sanvit e Bastogne, os defensores americanos lutaram com uma tenacidade inesperada, ganhando tempo para a chegada dos reforços. Os soldados alemães que avançaram pelas primeiras brechas esperavam replicar os triunfos de 1940, encontrar inimigos desmoralizados recuando em pânico diante de pontas de lança blindadas imparáveis. Os jovens granadeiros Panzer da SS, muitos participando de sua primeira operação ofensiva, ouviram seus oficiais descreverem a campanha vindoura como uma gloriosa reviravolta, um retorno aos tempos em que as armas alemãs eram irresistíveis. Mostraram-lhes mapas com setas ousadas cruzando a Bélgica até Antuérpia. Prometeram-lhes que os americanos eram fracos, que cederiam sob um ataque determinado, que um único golpe poderoso destruiria a coesão aliada. Em vez disso, encontraram uma resistência que se intensificava a cada dia que passava. O coronel Joachim Peiper, comandante da vanguarda do 6º Exército Panzer SS, descreveu posteriormente sua frustração em relatórios de interrogatório compilados após a guerra. Seu Kampfgruppe, um regimento blindado reforçado composto pelos melhores tanques que a Alemanha ainda podia mobilizar, tinha a missão de alcançar as pontes sobre o rio Meuse em menos de 4 dias. O plano da operação pressupunha que os defensores americanos estariam dispersos e confusos, que as estradas estariam abertas e que os suprimentos de combustível capturados em depósitos americanos sustentariam o avanço. Em vez disso, a coluna de Peiper encontrou engenheiros americanos demolindo pontes antes que pudessem ser tomadas, engarrafamentos em estreitas estradas florestais que não comportavam seus tanques pesados e suprimentos de combustível esgotados após percorrer apenas cerca de 65 quilômetros. Mais devastador ainda, ele encontrou a artilharia americana que parecia rastrear seus movimentos com uma precisão assombrosa. O radar continuava monitorando. À medida que a batalha se desenrolava durante a semana caótica, que se seguiu ao ataque inicial, as unidades de radar de contrabateria americanas desempenharam um papel cada vez mais crucial. Os mesmos sistemas, SCR-584, que haviam detectado os movimentos alemães pré-ofensivos, agora rastreavam as posições da artilharia alemã, fornecendo coordenadas para um contra-ataque devastador. A doutrina de artilharia americana enfatizava a direção de fogo centralizada, onde múltiplas baterias podiam concentrar-se em alvos únicos em questão de minutos. O controle de fogo por radar tornava essa concentração letal. As equipes de artilharia alemãs, acostumadas à frente oriental mais dispersa, onde o fogo de contrabateria soviético era menos preciso, viram-se bombardeadas por projéteis americanos que chegavam com uma velocidade surpreendente após cada salva.
As perdas da artilharia alemã aumentaram. Os artilheiros alemães tornaram-se hesitantes, relutantes em realizar missões prolongadas que pudessem revelar suas posições. O impacto psicológico de enfrentar um inimigo que parecia possuir consciência extrasensorial foi profundo. Os relatórios de combate alemães das Ardenas mencionam repetidamente a sensação de estar sendo observado, de operar sob vigilância invisível. Os comandantes notaram que as respostas americanas eram rápidas demais, que posições defensivas surgiam em locais inesperados e que reforços chegavam em momentos suspeitos. Alguns atribuíram isso a espiões e colaboradores. Outros sussurravam sobre novas armas secretas. A verdade é que ondas de rádio estavam projetando suas posições em telas fosforescentes a quilômetros de distância estava além da compreensão de muitos oficiais alemães, cujo entendimento de tecnologia ainda enfatizava a observação óptica e a inteligência humana. Em 22 de dezembro, apenas 6 dias após o início da ofensiva, a Operação Wacht am Rhein havia fracassado. As pontas de lança alemãs permaneciam a mais de 60 quilômetros do rio Meuse. As forças americanas haviam contido a penetração em ambos os flancos, criando uma protuberância na linha de frente que deu à batalha seu nome popular. O tempo melhorou e o poder aéreo aliado atacou as colunas alemãs com força esmagadora, destruindo veículos mais rápido do que conseguiam avançar. O mais crítico foi o colapso do plano logístico alemão. A escassez de combustível imobilizou as unidades de tanques. Os estoques de munição diminuíram. Os depósitos de suprimentos americanos prometidos haviam sido evacuados ou defendidos com tanta obstinação que foi impossível capturá-los. Hitler recusou-se a reconhecer o fracasso, ordenando a continuidade dos ataques durante o Natal e o Ano Novo, mas o ímpeto da batalha já havia mudado irremediavelmente. Em meados de janeiro, as forças americanas contra-atacaram, comprimindo a saliência e retomando o terreno perdido. No final de janeiro, a linha de frente havia retornado à sua posição pré-ofensiva. Os alemães sofreram perdas catastróficas, talvez 100.000 baixas, 600 tanques, milhares de veículos insubstituíveis, em troca de uma brecha temporária na linha aliada. Os recursos consumidos nas Ardenas poderiam ter prolongado a defesa da Alemanha por meses se tivessem sido empregados com mais prudência. Em vez disso, foram desperdiçados em uma aposta que nunca teve perspectivas realistas de sucesso. Entre os equipamentos capturados durante a retirada das forças alemãs, havia uma série de documentos de planejamento tático que revelavam o quanto a inteligência alemã havia avaliado mal as capacidades americanas. Um dos documentos, um relatório preparado para os comandantes de divisão no início de dezembro, assegurava aos leitores que as forças americanas, nas Ardenas, estavam levemente equipadas e com capacidades de detecção inferiores, e que o fator surpresa tático poderia ser garantido por meio de uma disciplina de movimento adequada. Outro documento, uma avaliação pós-operacional escrita no final de dezembro, observava com amargura que os tempos de resposta da artilharia inimiga sugerem métodos de detecção avançados além da nossa compreensão atual. O radar, ao que tudo indicava, não só havia detectado a ofensiva alemã antes de seu início, como também ajudara a derrotá-la durante sua execução. Para os soldados alemães que sobreviveram às Ardenas e recuaram para além da fronteira alemã, a experiência representou um ponto de ruptura psicológica. Haviam-lhes prometido um retorno à glória, uma recriação das campanhas triunfantes que tornaram a Wehrmacht lendária.
Em vez disso, depararam-se com um inimigo que possuía não só uma superioridade material esmagadora, como também vantagens tecnológicas que tornavam obsoletas as técnicas militares tradicionais. Um comandante de tanque alemão, entrevistado décadas após a guerra, recordou a crescente sensação de futilidade. Não conseguíamos nos esconder, não conseguíamos surpreendê-los. Mesmo na neblina, mesmo na escuridão. Eles sabiam onde estávamos. Era como lutar contra fantasmas que nos viam, mas que nós jamais conseguiríamos ver. O próprio radar tornou-se uma espécie de símbolo, embora a maioria dos soldados alemães nunca tenha visto o equipamento em si. Representava algo maior do que uma simples peça de tecnologia, representava o domínio industrial e científico que caracterizava a guerra americana. Enquanto a tecnologia militar alemã enfatizava a qualidade individual e a excelência em engenharia, a tecnologia americana enfatizava a produção em massa, a padronização e a aplicação sistemática. O SCR-584 não era uma arma milagrosa, nem um supertanque, um caça a jato ou uma bomba milagrosa. Era simplesmente uma ferramenta bem projetada, produzida em milhares de exemplares, amplamente utilizada, operada por técnicos treinados e integrada a um sistema abrangente de controle de fogo e coordenação de comando. Sua eficácia não provinha do brilhantismo individual, e mais de uma metodologia sistemática. Essa foi uma lição que se estendeu muito além do radar ou das Ardenas. Ao longo da guerra, os soldados alemães se depararam com a abundância material americana de formas que desafiaram seus preconceitos sobre guerra e ideologia. Quando prisioneiros de guerra alemães eram transportados para campos nos Estados Unidos, encontravam soldados americanos comuns desfrutando de refeições que seriam consideradas suntuosas pelos padrões da Wehrmacht. Quando os pilotos alemães enfrentavam formações de bombardeiros americanos, encontravam um poder de fogo defensivo tão denso que interceptá-los com sucesso se tornava suicídio. Quando os submarinistas alemães operavam no Atlântico, descobriam que suas áreas de caça eram patrulhadas por aeronaves equipadas com radares tão sofisticados que emergir à noite, antes o horário mais seguro, se tornou uma sentença de morte. Cada encontro com a superioridade tecnológica e material americana forçava um confronto com as premissas ideológicas que sustentavam os esforços de guerra alemães. A propaganda nacional-socialista insistia há anos que as sociedades democráticas eram fracas, que a miscigenação produzia populações inferiores, que a influência judaica corrompia as nações ocidentais e as tornava presas fáceis para a superior cultura guerreira germânica. No entanto, eis que surge a América Democrática, com sua população multiétnica, sua economia capitalista, seu jazz e seus filmes de Hollywood, produzindo equipamentos militares em quantidades e qualidades que a Alemanha não conseguia igualar. Eis que surge a América, suave e decadente, reduzindo a Wehrmacht a pó por meio de pura eficiência sistemática. O radar que observava das colinas belgas era uma refutação silenciosa da mitologia fascista. Nas semanas que se seguiram à Batalha das Ardenas, enquanto as forças americanas retomavam seu avanço em direção ao Reno, a tecnologia de radar continuou a evoluir e proliferar. Novos sistemas juntaram-se às linhas de frente, radares de vigilância terrestre capazes de detectar veículos individuais, radares antimorteiro que rastreavam projéteis até suas posições de disparo, radares de controle de tiro que guiavam a artilharia com uma precisão antes inimaginável. Os defensores alemães se viram operando em um ambiente de transparência quase total, aonde cada movimento, cada disparo, cada concentração de forças era registrado pelos sensores americanos e gerava resposta imediata.
A Frente Oriental, onde os exércitos alemães ainda lutavam contra as forças soviéticas, permaneceu um campo de batalha mais tradicional, onde o disfarce e o elemento surpresa ainda eram possíveis. Mas no Ocidente, a assimetria tecnológica havia se tornado tão extrema que as operações militares convencionais se tornavam praticamente inúteis. Após a guerra, Os teóricos militares alemães se esforçaram para explicar o que havia acontecido. Alguns enfatizaram os erros táticos, a escolha das Ardenas, o planejamento dependente das condições climáticas, as inadequações logísticas. Outros se concentraram em erros de julgamento estratégico, a recusa de Hitler em aceitar estratégias defensivas, o desperdício de recursos em operações ofensivas, a falha em priorizar adequadamente. Mas por trás dessas críticas específicas, havia um reconhecimento mais fundamental. A Alemanha havia perdido a competição tecnológica. Enquanto os engenheiros alemães buscavam armas mirabolantes e elaboradas, o foguete V-2, o caça a jato Mi-262, o submarino tipo 21, os engenheiros americanos e britânicos desenvolveram tecnologias mais prosaicas, porém, em última análise, mais valiosas. Radar, espoletas de proximidade, comunicações aprimoradas, caminhões produzidos em massa e aeronaves de transporte. A Alemanha buscava superarmas revolucionárias. Os aliados construíram sistemas decisivos para a vitória. Os pulsos de radar que varriam as florestas das Ardenas em dezembro de 1944 representavam a vitória da engenharia sistemática sobre o gênio individual, dos sistemas integrados sobre as inovações isoladas, do desenvolvimento metódico sobre a improvisação desesperada. Representavam, em um sentido mais amplo, a vitória das sociedades abertas sobre as fechadas, Das economias que recompensavam a inovação sobre as que serviam à ideologia, dos sistemas militares que valorizavam a competência técnica em detrimento da lealdade política. O sargento técnico Eugene Mitchell sobreviveu à guerra e retornou a Illinois, onde trabalhou como engenheiro eletricista para um fabricante de rádios. Em entrevistas ocasionais durante a década de 1980, ele descreveu seu serviço na Bélgica com um orgulho discreto, observando que sua unidade de radar havia sido creditada com a destruição de várias aeronaves alemãs e fornecido dados de direção de tiro para centenas de missões de artilharia. Ele raramente mencionava os relatórios de detecção pré-ofensiva, talvez porque sua importância só tenha se tornado clara em retrospectiva, depois que os historiadores reconstruíram o quadro de inteligência a partir de documentos capturados e registros de interrogatórios. Mas em sua última entrevista antes de sua morte, em 1993, ele se permitiu uma breve reflexão. Sabíamos que eles estavam lá fora, se reunindo na escuridão. A máquina podia vê-los quando nossos olhos não conseguiam. Acho que isso importou. Acho que isso mudou as coisas. Isso mudou tudo. Não porque o radar sozinho tenha vencido a Batalha das Ardenas, a vitória exigiu o sangue da infantaria em trincheiras cobertas de neve, a determinação das guarnições cercadas, a habilidade dos tanquistas, artilheiros e engenheiros. Mas o radar garantiu que o elemento surpresa alemão fosse incompleto, que as respostas americanas fossem mais rápidas e que o equilíbrio tecnológico pendesse decisivamente a favor dos soldados que lutavam com olhos eletrônicos complementando os humanos. Demonstrou que a guerra moderna havia entrado em uma nova era, onde o domínio do espectro eletromagnético importava tanto quanto o poder de fogo ou a manobrabilidade. Para os soldados alemães que esperavam replicar 1940, que acreditavam que o clima e o terreno os esconderiam até o momento decisivo, a descoberta de que raios invisíveis os observavam desde o início
representou uma profunda desilusão. Eles marcharam pelas florestas congeladas, com a confiança que nascera de anos de propaganda sobre a superioridade germânica e a fraqueza do inimigo. Acreditavam em sua causa, ou ao menos na capacidade de seu exército. O radar pulsando silenciosamente na escuridão, observando-os se reunirem, se movimentarem e se prepararem, provou que estavam errados. No fim, os fantasmas nas montanhas não eram os soldados alemães avançando pelos vales envoltos em neblina. Os verdadeiros fantasmas eram as ondas de rádio, imateriais e imperceptíveis, que atravessavam a escuridão para alcançar cada tanque, cada caminhão, cada coluna em marcha. Esses fantasmas não precisavam de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. simplesmente refletiam seus dedos invisíveis no aço e retornavam aos seus receptores, pintando imagens da realidade em telas verdes brilhantes, revelando a verdade que nenhuma camuflagem poderia esconder e nenhuma propaganda poderia obscurecer. Que a democracia industrial, apesar de sua aparente fragilidade e contradições internas, podia produzir armas e sistemas que a eficiência autoritária não conseguia igualar. A neve acabou por derreter nas colinas das Ardenas. As crateras dos projéteis encheram-se com a chuva da primavera, depois com a relva, e depois com décadas de integração europeia e paz. As unidades de radar, esse CR-584, regressaram aos Estados Unidos, onde foram eventualmente substituídas por sistemas mais avançados, que por sua vez foram substituídos por tecnologias que teriam parecido pura ficção científica ao sargento Mitchell e aos seus contemporâneos. Mas a lição perdurou codificada na doutrina militar e no planeamento estratégico, e ensinada nas escolas de guerra e nas escolas de Estado-Maior, que a superioridade tecnológica importa, que o desenvolvimento sistemático derrota o brilhantismo isolado, que as sociedades abertas possuem vantagens na inovação que as sociedades fechadas não conseguem replicar. E, em algum lugar nos arquivos, preservados em microfilme deteriorado, os registros de serviço de dezembro de 1944 ainda documentam aquelas observações cruciais. Retornos terrestres incomuns, setor 14, 23 horas e 30 minutos. Há sinais fortes sugerindo o movimento de veículos a alcance de 15 quilômetros, padrão consistente, com uma grande concentração de tropas. As palavras são banais, técnicas, sem emoção, mas documentam o momento em que a nova tecnologia rompeu com as antigas certezas, quando olhos eletromagnéticos enxergaram através da escuridão e da névoa, quando o equilíbrio da guerra moderna mudou de maneiras que reverberariam por todas as décadas seguintes. A máquina os tinha visto chegar. Isso fez toda a diferença.